Olá, meus queridos alunos. Hoje nós vamos conversar sobre os nossos sonhos. Você já parou para pensar quais são os seus sonhos? Já colocou no papel ou ficou realmente só com os desejos, com aquela vontade de realizar determinados sonhos, mas que nunca foram planejados para saber qual é a estratégia, quais os passos que você precisa dar para alcançar cada um desses sonhos? É sobre isso que nós vamos conversar. Nós tivemos várias aulas sobre projeto de vida, onde nós intitulamos nossas primeiras aulas como projeto de autoconhecimento, identidade e construção do projeto de vida. Para isso nós tivemos não só o relato de ex-alunos que passaram pela escola com uma caminhada e até chegar ao mercado de trabalho, para contar um pouco de suas histórias, como também tivemos aulas lives com participação de profissionais que vocês puderam interagir com perguntas, tirando dúvidas e conhecendo outras possibilidades de mercado, de empreender, de novas profissões que às vezes fogem um pouco da referência familiar ou do nosso contexto, mas que possibilite para vocês, quem sabe, esse despertar para alguma área que você tenha prazer, que você goste e que está em ascensão também no mercado. Então hoje nós vamos fazer um pouquinho desse mergulho de tudo que nós acumulamos até agora para questão da construção do nosso projeto de vida e o quadro dos nossos sonhos. Então, intitulamos aqui como um quadro dos sonhos. E você sabe, já ouviu falar sobre esse termo? Ou você pode ter visto de uma outra maneira. Quando se trata de quadro de sonhos, você pode fazer uma ilustração de um cartaz, de um mural, onde você coloca imagens que referenciem cada uma das suas metas que você tem na sua vida para realizar, não só a curto prazo, mas que você deseja realizar a médio e longos prazos. Então, para isso, a gente vai conhecer cada um dos passos necessários para a construção do nosso painel ou do nosso quadro dos sonhos. Então, trouxe para vocês aqui o primeiro passo. O primeiro passo, você pode estabelecer algumas frases ou algumas metas sobre cada um dos sonhos em que você precisa, que você deseja alcançar. Eu coloquei aqui um que pode ser comum a muitos de vocês que estão agora na fase de conclusão do ensino médio. Estão em busca já de ingressar no mercado de trabalho ou de passar em algum concurso, ou principalmente muitos aí que estão na fase do Exame Nacional do Ensino Médio, gostariam de alcançar uma boa nota para entrar no ensino superior, naquele curso que você deseja fazer, que você deseja realmente seguir uma profissão. Mas, para isso, eu posso colocar esse como uma meta de médio prazo, ou numa meta de curto prazo, visto que muitos de vocês já estão na fase de conclusão do ensino médio. Outras pessoas podem colocar o Enem a longo prazo, aqueles que estão lá no ensino fundamental, que ainda estão na fase de acumular, de fazer todo o processo da educação básica para chegar agora, como vocês estão, e realmente colocar isso como uma meta de pequeno prazo. Então, observe que depende muito da referência. O Enem e o concurso público pode ser uma referência de curto prazo para aquele aluno que já passou por toda a educação básica, está na fase de conclusão. Mas quando a gente olha para alunos que estão lá ainda no ensino fundamental, esses alunos podem ter essa meta a longo prazo. Então, quando você coloca sonhos, isso é muito particular quando se constrói um quadro. Porque cada um, dependendo do que se tem naquele quadro, vai ter prazos distintos de realização, de prioridades. Então, eu posso colocar aqui uma segunda situação que, dependendo de cada um, do seu contexto aí, pode estar como uma meta que ainda está aqui na cabeça, que é a questão do cuidado da nossa saúde física e da nossa alimentação, né? Então, muitas pessoas ainda ficam protelando. Eu coloco muitas pessoas, mas a gente está inserido. Eu estou inserido nesse contexto. Quantas vezes eu já protelei começar aquela mudanças de alimentação, de procurar um profissional realmente que trate de orientação de como mudar esses hábitos, começar exercícios físicos como algo que pode ser não só trazer para você uma disposição, uma qualidade de vida melhor, mas são coisas que necessárias para todos os seres humanos, para todos nós. Então, nós precisamos não só colocar o quadro dos sonhos no papel, mas começar a estabelecer prazos e metas para realizá-los, colocá-los em práticas. Senão, realmente, esse quadro não vai ter sentido. Outra situação que pode ser comum a muitos de vocês também, viagens.
Ah, eu gostaria de planejar aquela viagem. Agora que nós estamos no período de pandemia, é óbvio que muitos podem estar pensando, poxa, eu vou parar durante esse um tempo, não viajando, mas se eu quiser fazer aquela viagem dos sonhos, eu posso me planejar agora e realizar lá a longo prazo, quando realmente esse período de pandemia passar, e realizar aquela viagem que eu tanto sonhei. Então, quando eu coloco algumas imagens aqui, isso pode ser os sonhos de alguns, mas não de outros. Então, isso só serve como exemplo. Outro que nós temos aqui é muito importante, aquele aluno que está terminando o ensino médio, pode estar aqui, poxa, é hora de buscar o meu primeiro emprego, entrar no mercado de trabalho, ou até retornar ao mercado de trabalho para aquele que já trabalha ou que estava desempregado, e aquele que também, depois dessas aulas que nós tivemos, pensou, poxa, eu gostaria de empreender. Então, ou fazer as duas coisas ao mesmo tempo, que nós vimos aí que quem trabalha não necessariamente não precisa empreender, você pode fazer as duas coisas. Nós colocamos essas duas situações porque você pode se enquadrar ou em ambas ou você priorizar qualquer uma delas. Mas você tem que colocar realmente no seu quadro o que é que você quer para a sua vida. O que é que você quer realizar tanto a curto como a longos prazos. Outra coisa que você pode também estar colocando no seu quadro dos sonhos é começar uma educação financeira. Saber realmente cuidar do seu dinheiro. Saber o que é prioridade, o que é necessidade, como é que eu faço para poupar para situações que eu possa, para realizar qualquer um desses sonhos, eu posso precisar de dinheiro a longo prazo também. E aí eu preciso saber poupar agora para colher esses frutos lá na frente. Ou também ter uma vida financeira equilibrada. Tem pessoas que não conseguem manter nenhum equilíbrio entre o que ganham e o que gastam. Então, às vezes, essa sequência que eu coloquei cronológica nesse quadro pode ser uma sequência cronológica que se encaixe para uma pessoa, mas tem outras pessoas que pode ser que a sequência cronológica, a primeira imagem poderia ser a educação financeira, que ela primeiro precisa se reequilibrar financeiramente para depois começar a dar os passos nessas outras áreas, ou fazer paralelamente algumas dessas atividades que estão expostas aí nesse quadro. Então, cada um de vocês vão, diante dessas imagens, seguir os passos que nós vamos passar nessa aula, para que vocês possam construir o quadro dos sonhos que encaixe com vocês, que realmente tem a ver com os sonhos de cada um e com a identidade, com os princípios que vocês valorizam. Bom, o segundo passo é que essas imagens que eu coloquei como exemplo, vocês podem estar pegando imagens que realmente tratem um pouco sobre você, que seja uma inspiração para você, que tenha um significado, para que você possa olhar para essa imagem e não só saber que você tem um plano, um sonho e que você tem ali prazos para cumprir aqueles sonhos e nunca esquecer quando você olhar para a imagem, sempre se sentir inspirado. Você pode pegar essa imagem em revistas, jornais, na internet, mas que você traga uma imagem que realmente tem a ver com você. Outro passo necessário é que analise essas imagens que você escolheu, se estão realmente de acordo com os seus desejos e depois coloque essas imagens no seu quadro. Sem fixar ainda, você pode estar com essas imagens soltas, sem fazer colagem. Se forem imagens que você pode estar fazendo recorte de forma digital, você vai montando o seu quadro no seu próprio celular ou no seu computador se você estiver em casa. Mas se você não tiver, você pode estar fazendo isso com elas impressas, com essas imagens que você encontrou em jornais ou revistas, mas colocando elas ainda de forma solta, para depois você fazer a colagem e você colocar uma sequência que atenda aos seus desejos. Bom, outra questão que merece também destaque, nós vamos ver agora o item 4, é que ao chegar nesse modelo ideal, que você já encontrou essas imagens inspiradoras que atendem realmente aos seus desejos, aí você vai colocar essas imagens no seu mural. Esse mural pode ser um mural de papel, você pode colocar aqueles com ímãs, você pode também colocar de forma digital, como eu coloquei aqui, tanto colocando no formato usando Word, PowerPoint. Você cria esse mural e aí você coloca, estabelece a sequência cronológica do que é que você quer realmente realizar a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. E por último, você deixa esse mural em um local onde você possa estar sempre visualizando. Que você sempre que você estiver passando na sua casa ou ao acordar, em algum lugar que você possa estar sempre olhando e lembrando sobre essas metas que você estabeleceu, sobre esses desejos que você quer alcançar, esses sonhos, né? Para que isso realmente, o seu cérebro sempre crie ali um oriente para você, que você
tenha uma sequência, que você estabeleceu algumas estratégias e nunca se esqueça disso. E ao mesmo tempo você possa ser grato ao alcançar cada uma dessas metas, né? Saber quais passos você já deu de positivo e quantos ainda faltam para que você realmente chegue na realização desse desejo. Outra coisa além desses passos, eu trago para vocês algumas dicas. Para você montar um quadro que seja eficaz, você tem que estabelecer metas para se cumprir esses prazos. É importante sempre você prever um limite de tempo para cada um dos desejos. Não precisa estipular uma data no calendário, mas apesar de um período de tempo máximo, ou que possa trabalhar sua mente, poxa, eu tenho aquele prazo, eu tenho aquela meta no Enem agora em janeiro, então eu tenho que cumprir agora no meu cronograma tais horários de estudos, eu tenho que fazer atividades durante aquele período para que eu possa realmente ter uma organização sobre a minha rotina de estudo para fazer uma boa prova, visto que for o acúmulo de toda uma educação básica. Mas você precisa se equilibrar sobre algumas situações, se organizar para realmente você poder fazer isso de forma eficaz. Outra dica, é interessante ao fazer seu quadro, você escolha metas com prazos variados. Mescle objetivos de curto, médio e longo prazo. Pode até mesmo dividi-los em grupos. Isso porque se você coloca metas de muito longas, pode acabar se desanimando. E assim, como metas muito curtas, você pode dar a falsa ideia de que é tudo muito simples. Que na vida a gente não tem tudo assim tão simples. Então a gente tem que saber mesclar muito sobre essas metas e os prazos, com uma variedade aí para que eu possa ter realmente coisas que sejam não só metas de pequenos prazos, mas saiba realmente ser persistente, perseverante e buscar coisas que a gente pode estar alcançando a longos prazos. Bom, outra dica é não deixe seu quadro muito cheio. É muito bom que você tenha vários sonhos, ainda para concretizar, é óbvio. Mas afinal, se eles não fazem, se você não conseguir dar sequência para realmente realizar esses sonhos, você vai ficar muito disperso e acaba de certa forma não priorizando nenhuma estratégia e não alcançando nenhum desses desejos ou poucos deles. Então, criando uma confusão mental aí. Então, da mesma forma, se você ficar trocando de desejo toda hora, será ruim. Então, o ideal é que você coloque no seu quadro entre 4 e 6 metas. Assim, você poderá trabalhar cada uma delas com calma e com mais foco. Outra dica é torne o processo divertido. Quando você for construir o seu quadro dos sonhos, você tem que fazer de forma leve, tranquilo e que você ao mesmo tempo ali se divirta. Poxa, você já começa a mentalizar aquele sonho sendo realizado, como você vai fazer para que ele realmente seja alcançado. É bem importante que você tenha prazer ao colocar cada uma de suas metas no papel. E além disso, o quadro deve ter a sua cara e estar afinado com a sua personalidade. Como já foi dito aqui, e durante todas as aulas de projeto de vida, eu tenho que me conhecer, preciso saber realmente quais são os meus desejos para poder trazer para o meu quadro dos sonhos tudo isso de forma materializada e representado às vezes por uma imagem. E através dessa imagem aí sim eu consigo desenhar as minhas metas e os prazos com que eu quero que eles sejam cumpridos. Outra dica é reflita sobre como realizar cada uma das metas. Ao colocar essa imagem no quadro, vá exercitando sua mente. Pense nas melhores maneiras de atingir cada um dos objetivos. E se você quer passar e tirar uma boa nota no Enem, ou passar em um concurso, avalie as possibilidades. Um curso preparatório, uma organização do tempo, dos horários das aulas em que vocês estão assistindo, livros que vocês podem estar realmente recorrendo para poder fazer essa diferença, né? E ao mesmo tempo, não estamos falando aí de sonhos que não podem ser realizados, nós não estamos tratando de milagres, mas você precisa direcionar pensamentos e esforços para atingir esses bons resultados. Quando você tem sonhos, como a gente propôs desde o início aí, que sejam realistas, sonhos que dependem muito do que você vai fazer hoje para alcançar, então esses sonhos, quando você também mentaliza e que você vai realmente colocando aquilo ali no seu foco diário, você consegue realmente ter muito mais sucesso do que fracasso. E o item 6, como já coloquei aqui a dica 6, é sempre mentalizar você já alcançando. Poxa, imagine você, depois de todo esse quadro
dos seus sonhos sendo elaborado, você chegar e assim começar a mentalizar cada um deles sendo realizados. Imagine você fazendo isso, você vai perceber que esse quadro dos sonhos ele não se resolve sozinho. Ele não vai conseguir realmente sair do papel e ser concretizado se você não se mexer, se você não for a peça fundamental para que esse processo aconteça. Outra questão, para fechar as dicas de hoje, é reconheça os sonhos que você já alcançou. Para cada uma das metas que você estabelecer, você seja grato, saiba dar valor a cada passo que você deu, a cada conquista, a todas as tarefas cumpridas, para você perceber que tudo que você realmente desenhou e que você, todo esforço que você empenhou para alcançar esses desejos, eles não foram feitos aleatoriamente, né? Eles não foram feitos também sem um esforço individual ou coletivo de várias pessoas envolvidas. Você tem ali todo um histórico que foi colocado, todo um esforço pessoal, mental, para que ele pudesse chegar a ser hoje realizado com sucesso. Inclusive, tem pessoas que sempre têm uma meta após a outra. Hoje eu tenho uma meta, já mal alcanço essa meta, não valorizo nem o esforço que tive, não sei celebrar aquele processo, de repente eu já começo a colocar outra e outra e outra, acumulando e nunca tendo tempo nem para agradecer, nem aquele tempo realmente para usufruir de todo aquele processo. Então saibam cada um encontrar esse equilíbrio e essa é a 7ª dica. E agora a professora Nildes vai passar para vocês, depois de toda essa revisão aí de todo esse retrospecto sobre essas metas que vocês precisam alcançar, ela vai trazer para vocês uma atividade. Então, caríssimos alunos, agora é com vocês. Cada um vai produzir o seu quadro dos sonhos, isso mesmo, a partir das orientações dadas pelo professor Alvinho. Façam o quadro dos sonhos, não é, que vocês estabeleceram a curto, médio e longo prazo e enviem para o grupo para que nós possamos analisar, ok? Se tiver dúvida, revejam o vídeo ou entrem em contato para que essas dúvidas sejam sanadas. Mas não deixem de produzir esse quadro dos sonhos e enviar, ok? Aguardamos um retorno de vocês. Tenham um ótimo final de semana, um beijo e até a próxima, se Deus quiser.